Efésios capítulo 5, verso 25, 26 e 27. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 13, quando ele ali estava dando um dos seus últimos ensinamentos para os discípulos, e um destes foi a lavagem dos pés, aonde Jesus foi lavar o pé de cada um dos seus discípulos. O Pedro não queria a princípio ser lavado, o pé. Aí depois ele queria que lavasse o corpo todo. Aí Jesus falou, não, vocês já estão lavados, mas tem que lavar o pé. Por quê? O que estava acontecendo? Jesus estava ali naquele momento, ensinando humildade, ensinando autonegação, e ensinando também o que nós devemos fazer uns pelos outros. Mas em figura, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que no decorrer da caminhada de fé que eles teriam nesse mundo, os seus pés, a sua vida ia acabar sendo impregnada pelas coisas deste mundo. Que no decorrer da nossa carreira de fé, nós vamos acabar sendo impregnados, intoxicados com as coisas deste mundo em nós. Então, por isso que Jesus, de uma maneira figurada, lavou os pés dos discípulos. Porque vocês vão acabar se contaminando com as toxinas que esse mundo produz. E quando eu falo do mundo, eu não estou falando do mundo que você pensa, talvez. Eu estou falando do mundo no sentido globalizado. Mundo de pessoas, mundo de preceitos, mundo de religião, mundo dos seus pensamentos, mundo das suas conclusões, mundo daquilo que você tem pegado de Deus e concluído para a sua vida. E não deixado Deus concluir. Então, de uma forma, de uma alusão, Jesus estava ensinando para eles que isso ia acontecer. E aí, quando Paulo, o texto que nós lemos em Efésios, quando ele vai fazer uma comparação do casamento e da igreja e Jesus, ele diz que a igreja, que a noiva, ela está sendo lavada pela palavra para se apresentar diante do noivo de uma maneira sem ruga, sem mácula e sem defeito. Então Paulo está dizendo para nós que constantemente nós precisamos estar sendo lavados. Mas lavado o quê, pastor? Batizados sempre? Não. Lavados pela palavra. Quando João escreve no capítulo 15, abre sua Bíblia agora lá, por favor, Evangelho de João, capítulo 15. Se no capítulo 13, Jesus lavou os pés dos discípulos, no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 1, 2 e 3. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor.
todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele corta, e todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. Então tem uma lavagem pela palavra. Versículo de número 2 ainda. Para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí ele continua falando, permanecei em mim, e eu vou permanecer em vocês, para que vocês deem muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E Jesus está tratando de algo, meus irmãos. Paulo, escrevendo lá e fazendo uma alusão à igreja, ele está tratando de algo que nós devemos fazer constantemente na nossa vida. Eu falei isso aqui na quinta-feira aqui. Quando você toma banho, você tira a sujeira que não é você. Mas também você tira de você aquilo que não faz parte mais de você. Então, nesse entendimento da palavra de Deus, a lavagem pela palavra é para tirar tudo aquilo que um dia foi nós e agora não é mais. Porque tem que morrer. Porque tem que limpar e deixar somente as coisas que são o quê? Que representam a vida. Por isso que quando você toma banho, as células mortas, quando você esfrega a buchinha, elas têm que sair. Então um dia elas foram você, mas agora ela não é mais. E elas representam agora tudo aquilo na sua vida que tinha que morrer e você tinha que deixar. Para que tudo aquilo que é vivo, então permanecesse só em você. Mas quando você não faz aquela limpeza, aquela faxina geral, e aí você tem o quartinho da bagunça lá na sua casa. Pensa na sua vida como o quartinho da bagunça que você tem lá. E você vai tocando a coisa, e vai enchendo de coisa, e vai colocando, não, isso aqui cabe lá, e vai colocando, e vai enchendo, e até o momento em que você um dia vai abrir a porta, e aquilo vai cair em cima de você como uma avalanche. E todas aquelas coisas, inevitavelmente, estão ocupando um espaço precioso da sua vida, do seu tempo, da sua vida espiritual, que está sendo jogado fora. Porque você está acumulando o que é morto, quando você devia se livrar daquilo que é morto e acumular somente aquilo que é vida. E a pergunta é: quando uma pessoa, ele pensa, por exemplo, na lavagem da palavra, ele tem que entender o remover, o limpar, aquilo que está impedindo você de dar fruto, ou o fruto da salvação. Jesus, ele disse no Evangelho de João, que nós lemos, que nós somos a vara, ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, nós somos a vara, e a vara que está produzindo, ele vai tirar tudo aquilo que está impedindo dela de dar um fruto, ou de dar muito fruto, ou de dar um fruto melhor, para que ela produza mais. Se você nunca teve sítio, se você nunca morou na roça, eu já morei. Então tinha o período de você desgalhar todo o café, porque tinha muito broto que ia impedir daquele ramo dar muito fruto. Então, meus filhos e filhos de Deus, talvez já está na hora de você começar a fazer uma limpezinha na vida. E aí, o apóstolo Paulo, quando ele foi falar dessa questão, não somente em Éfeso, mas quando ele foi tratar desse assunto, a pergunta mais interessante é:
aonde ocorre essa limpeza? Os preceitos que nós fomos aprendendo de nossos pais, daquilo que veio crescendo dentro da igreja brasileira, é que dentro da igreja brasileira cresceu um conceito de tudo ser julgado por aparência. Que bastava você colocar uma saia, uma roupa comprida, deixar o cabelo crescer, você já era tida como crente. Bastava o homem parar de usar shorts, usar um terno, papapá. Então nós criamos um conceito de aparência. Eu não estou dizendo que vestir terno ou vestir saia, isso seja errado, tá bom? Não é isso que eu estou falando. Por favor. Estou dizendo que nós crescemos com um preceito de que limpeza seria uma coisa exterior, que mudar alguns hábitos, que deixar de tomar cerveja, que abandonar o cigarro, que parar com isso, aquilo ali, já era sinônimo de pessoa salva. Não, senhor. Pessoa salva vai muito além disso. Pessoa que já encontrou o Cristo, ele vai além dessas regrinhas básicas humanas. Não é só isso aí não. E aí então, o apóstolo Paulo ele vai falar aonde vai ser feita essa limpeza, essa lavagem pela palavra, e isso que constantemente vai tendo na vida do cristão, do crente, do servo de Deus e do filho de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios capítulo 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a lavagem pela palavra. Jesus ele diz, olha, vou lavar os seus pés. O meu pai, ele é o agricultor, e ele vai limpar o ramo, para que o ramo produza muito. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então Paulo diz o quê? Que nós criamos as fortalezas. Quando você pensa em fortaleza, você já pensa logo que o inimigo da alma, o Satanás, ele é o pior inimigo que você tem. Na verdade não é. Na verdade, quando Paulo fala das fortalezas, são fortalezas que nós criamos, porque são formas de pensamento, são sofismas, são coisas que nós colocamos dentro da nossa cabeça, e ali elas criaram uma fortaleza, uma resistência contra a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo que as nossas fortalezas, elas não estão fora de nós. Paulo está dizendo que elas são formas de pensamento e que elas residem dentro do nosso entendimento. Então aonde vai começar a limpeza? Aqui. Porque é aqui que estão as fortalezas. Aqui é que os sofismas, as prisões, nós fizemos aqui, e estamos resistindo à palavra de Deus. Paulo diz assim, você pensa que o diabo é o seu pior inimigo, mas está longe de ser. Você não entendeu nada ainda. Que o inimigo da alma, ele já foi vencido, mas ele consegue força para nos resistir,
Porque nós criamos as fortalezas de desobediência da palavra de Deus dentro do nosso entendimento. E aí ele encontra força para me resistir. E aí Paulo diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Porque os sofismas são formas de pensamentos, lugares de resistência que eu criei. Você quer uma coisa interessante? Nós pensamos que os erros que nós vamos cometer vão destruir a nossa o quê? Nossa vida. E se eu falar para você que todos nós que estamos aqui, é porque os nossos projetos humanos deram o quê, irmãos? Errado. Você não está aqui porque deu certo. Você não está aqui porque aquela mulher que você idealizou para a sua vida, você casou com ela. Você não está aqui porque aquele marido que você idealizou, que você achava que era o melhor do mundo, que você achava que ele era o marido, é porque não deu certo, irmão, amém? Então por isso você está aqui. Você já pensou, por exemplo, que Saulo se tornou Paulo porque os projetos que ele tinha não deu certo? Amém? Então você não está aqui porque as coisas deu certo, porque se todas as coisas, todos os seus projetos humanos, tudo aquilo que você pensou para a sua vida, tudo aquilo que você planejou para a sua vida tivesse dado certo, você não estava aqui dentro. Então nós temos que orar para Deus para as nossas coisas não darem certo, porque aí então toda a vontade de Deus vai ser estabelecida na minha vida. Porque nós achamos que Deus tem um compromisso com os meus projetos. Deus não tem compromisso com o projeto de carne. Porque Paulo diz que da carne não se aproveita nada. Deus tem compromisso com os projetos de Deus, não os meus projetos. Então você não está aqui porque você tem o melhor marido do mundo. Não, você está aqui porque você tem que orar por ele. Você não está aqui porque você tem a melhor esposa do mundo. Você está aqui porque você tem a esposa que Deus colocou na sua vida. Amém? Está vendo como nós temos um pensamento e essas formas de pensamento estão tudo dentro da nossa cabeça? Nós estamos aqui porque os nossos filhos, eles não são os melhores seres humanos. Nós estamos aqui porque nós estamos orando para que eles sejam aquilo que Deus quer que eles sejam. Nós falamos muito de arminiano e calvinismo, né? Mas nós somos engraçados. Nós queremos ser arminiano na igreja e calvinista em casa. Porque quando você chega na sua casa, e aí o marido vai orar pela esposa. Só que ele vai orar pela esposa, para a esposa ser transformada por Deus, só que ele não avisa ela, né? Certo? Porque ele podia olhar para ela e falar assim, bem, eu estou pensando aqui, estou pensando em falar com Deus, eu vou orar para Deus transformar você. Mas ele faz isso em uma quietinho. A esposa do mesmo jeito. Porque a gente não perguntou para ele ou para ela se ele quer mudar. Então nós temos todas essas prisões, nós temos todos esses sofismas dentro da nossa cabeça. E isso, meus irmãos, se tornou fortalezas que resistem à vontade de Deus. Você ora para o seu filho, ele surpreender você nas suas expectativas, ou você ora para que o seu filho seja aquilo que Deus quer que ele seja? Você sabe por que a maioria das pessoas são frustradas? Decepcionadas? Porque elas dizem que elas amam as pessoas. Mas no primeiro sinal que aquela pessoa me decepcionar, eu estou pronto para mandar ele para o inferno, porque ele me decepcionou.
Isso não é amor, irmão, isso é decepção. Isso não é amor, isso é decepção. É que você tinha uma expectativa humana e a sua expectativa foi frustrada. Está vendo como nós temos as coisas na nossa cabeça, tudo bagunçado, irmãos? E aí o apóstolo Paulo, ele diz que as armas, e olha, do que ele está falando aqui? Ele está falando que tem uns irmãos lá na igreja de Corinto, que duvidam que ele é apóstolo, que não crê nele, que não gosta dele. Porque ele está lutando contra uma forma de pensamento. E ele diz, olha, são as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e anular os sofismas, as prisões que estão dentro do nosso entendimento, e toda a altivez, versículo 5, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então a lavagem pela palavra, ela serve para tirar de nós todos os sofismas, todas as prisões, todas as fortalezas, para que todo o meu entendimento seja levado cativo à obediência somente de Cristo. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 15. Uma pessoa mudar de religião, uma pessoa mudar de hábito e de religião, não significa que ele destruiu os sofismas da sua cabeça. Presta bem atenção que nós vamos ler aqui em Atos capítulo 15. Do versículo 1 ao versículo 5. Presta atenção. Alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com ele, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Fenícia, de Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, quando chegou a questão, enquanto só estava o pessoal da Judéia que desceu, começou lá a discutir com os irmãos e falar para eles, vocês estão tudo certinho, como dizia já e diz ainda o irmão Messias, que quando ele morava na fazenda Flor Roxa, lá em Marília, quando aquela fazenda existia, e o pai dele, e era vivo ainda, então os nossos queridos irmãos que acreditavam, e que acreditam até hoje, que o sábado salva, chegava no pai dele e dizia assim, irmão, o senhor faz tudo certinho, mas se o senhor não guardar o sábado... Então aí, os apóstolos resolveram levar a questão para Jerusalém, para os outros apóstolos, para a igreja, chegaram lá, a hora que eles chegaram lá, já não era mais o pessoal da Judéia que talvez tinham vindo, mas já tinha gente lá dentro que mudou de religião, que passou a crer, como diz o versículo 5, mas ainda dentro do seu entendimento e dentro da sua mente, tinha uma prisão, tinha uma resistência com a palavra de Deus, porque eles ainda acreditavam que se não guardasse os costumes da lei de Moisés, uma pessoa não podia ser o quê? Salva. Então você pode vir aqui para a igreja, você pode sentar aqui no banco, você pode gostar da mensagem, mas chegar no final você diz assim, mas eu ainda creio que a salvação é pelas obras.
Eu vou fazer parte daqui, pastor, mas ainda vou guardar o sábado para ser salvo. Então essa prisão e esses sofismas, eles estão dentro da nossa mente. E eles resistem, porque eles são lugares de resistência. E só vai ser vencido isso pela lavagem, pela palavra. Porque aí nós vamos conhecendo a Deus. O que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus. E como você conhece a Deus? Pela palavra. É vindo no culto de quinta-feira. Mas o que tem no culto de quinta-feira? Tem carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, do capítulo 1 ao capítulo 15. Ao capítulo 16, e aí vai ter a segunda carta, aí você vai aprender capítulo por capítulo, quem é o seu Deus, o que ele faz, o que ele fez e o que ele vai fazer. E aí você vai passando a ser amadurecido e crescido, e vai deixar as coisas de menino, e aí você vai passar então a ser aberto os seus olhos, os olhos do seu entendimento, e aí você não vai ser afetado tanto pelas coisas, por exemplo, que as pessoas fazem de errado. Você quer ver uma coisa que afeta a gente? É aquilo que as outras pessoas fazem. Muitas vezes a pessoa fica assim, mas será que adianta eu pregar o evangelho para essa pessoa? Ele cria uma ansiedade de pregar o evangelho para aquela alma, porque ele fica pensando o que aquela alma vai fazer com o evangelho. Quando nós deveríamos estar em paz e pregar o evangelho, porque o evangelho é que quebra as correntes, o evangelho é que salva, o evangelho é que quebra todos os sofismas, a palavra e conhecer o nosso Deus é que vem quebrar as algemas do nosso entendimento, para que nós não venhamos a ser como os incrédulos, que têm o seu entendimento entenebrecido, e não conhece a Deus. Por isso que as coisas que as pessoas fazem nos afetam tanto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós olhamos eles ainda segundo a carne, e não segundo o Espírito. Porque aí eu podia olhar, e posso olhar para cada um dos meus irmãos aqui, e não olhar para vocês segundo a carne, mas olhar para vocês segundo o Espírito, e ver em vocês, talvez aquilo que você mesmo não tem visto em você, por causa da sua incredulidade. Então, por isso que aquilo que você vai fazer não vai me afetar, porque agora nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso vai trabalhar no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, na lavagem pela palavra na nossa vida. E isso vai trabalhar no nosso coração, para quebrar esses sofismas que estão dentro das mentes das pessoas. Por isso que eles não conseguem produzir fruto, nem porque já são salvos, e nem porque ainda vão ser salvos pela graça. O fruto da salvação. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, mas agora no capítulo 6. Uma coisa que nós devemos entender: quando uma alma se apropria da palavra de Deus, quando ela pega a Bíblia, e ela não se apropria da palavra, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 63, ele se apropria da palavra, mas não com espírito e vida, ele se apropria da palavra como o que na carne. Então a Bíblia vai ser para você como uma revista, como um livro de história. Então você vai se apropriar da mera letra, e não do espírito e vida. Olha só, versículo 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada. Então os seus planos a partir da sua carne vão aproveitar o quê? Deus não tem compromisso com nenhum deles, tá bom?
Versículo 63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são o quê? Vida. Só que quando Jesus está pregando, o que Jesus está pregando? Se você não beber o meu sangue, você não tem parte comigo. Se você não comer da minha carne, você não tem parte comigo. Quando eles ouviram esse discurso, o que eles pensaram? Que a igreja era uma reunião de canibais. E o que eles fizeram? Versículo 60. Vamos ler. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Então, quando você se apropria da palavra de Deus na carne, ela se torna para você um escândalo ou uma forma de sofisma. Quando eles ouviram essa palavra de Jesus, eles foram embora. Porque aquilo se tornou um escândalo para eles, e aquilo se tornou um sofisma dentro da sua mente. Eles disseram: Senhor, esse discurso é muito duro, nós temos que ir embora, e foram embora. Por isso que Jesus diz: a carne para nada aproveita, mas a palavra que eu tenho pregado para vocês, ela é espírito e vida. Se você não ouvir a palavra de Deus como espírito e vida, você só está prestando atenção dela na carne, e para você nada ela vai aproveitar. Você quer ver uma outra coisa? Efésios capítulo 4. Uma palavra das Escrituras, tirada da Bíblia, ela se torna o que na vida de uma pessoa? Um sofisma, uma fortaleza. Capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só. Tá bom. Então, quando você foi batizado, quando você era criança, na igreja católica. Então, você vem aqui para a igreja, pode vir para cá, nós vamos receber você como membro, está tudo certo. Ué, você não entendeu assim? Não foi essa a sua conclusão? Hã? Quando você se apropria da Bíblia, só com a carne, não é essa a sua conclusão? Quando pegaram a pessoa, levaram ela lá numa determinada denominação, colocaram lá um tanque batismal ou um rio, colocaram ela dentro da água, batizaram ela sem saber o que é batismo, da convicção da sua fé, da certeza da sua salvação, dos seus conceitos de fé na sua vida. É diferente de uma criança? Fala para mim. Claro que não. Porque da mesma maneira que a criança não sabia nada, o adulto também não sabia nada. E isso vai se tornando na nossa vida um sofisma e uma prisão para nós. Porque aí você entende que só tem um. O que ele falou aí? Que só tem um Deus. Quando você conversa com as pessoas, quando eles querem falar para você de religião, eles falam que Deus é um. Não é isso? Hã? Deus é um só, então todo lugar que fala de Deus está bom, você pode ser membro, você pode participar, você pode ir lá tomar ceia, você pode ir lá, porque todo lugar que fala de Deus é bom. É isso? É isso que você entendeu? Então essa é a sua prisão, esse é o seu sofisma. Porque você não entendeu nada do que a palavra de Deus quer ensinar aqui. Quando a Bíblia diz que só há um Deus verdadeiro, porque os outros não são nada. Quando o povo de Israel, quem era o único povo nesse mundo que sabia o que estava acontecendo? Quando eles estavam no Egito,
quando eles estavam fora do Egito, quando eles saíram do Egito, quem era o único povo sobre a face dessa terra que sabia o que estava acontecendo? O único povo que sabia o que estava acontecendo era o povo de Israel. Porque quem era o Deus deles? O Deus verdadeiro. Quando eles foram entrar na terra de Canaã, Deus falou com eles o seguinte: olha, quando vocês entrar aí, vocês expulsam todas essas pessoas que tem aí, porque eles têm muitos deuses. Eles estão cheios de Deus. As religiões estão cheias de Deus, e cada um pode criar o seu Deus. Mas o Deus que se apresenta a nós através da palavra não é um Deus criado por religião, é um Deus que se revelou a nós pela sua palavra. Por isso que a palavra vem lavar os nossos sofismas. Quero perguntar uma coisa para você. Quando Deus se manifestou a Moisés, como é que ele se apresentou para Moisés? Eu sou o Deus de todas as nações? Quando ele se apresentou para Moisés, ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de... Pois é. E fora de mim não há outro. Então por que você acha que todo mundo que fala de Deus é assim? Porque isso é o que você criou dentro da sua cabeça. Você acha que todo mundo que fala que tem fé é verdade. Esses são as prisões, meus irmãos, sofismas. E tem muitos que estão presos neles, porque não conseguem destruir eles, para levar todo o seu entendimento cativo à obediência de Cristo. Porque as pessoas vão criando as suas próprias prisões, suas próprias fortalezas. Pois é. Capítulo 4 de Efésios, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de... Porque aí você acha que toda a doutrina está certa. Então, para que serve a lavagem? A lavagem serve para você deixar de ser menino, para você chegar à estatura adulta, pleno entendimento, compreensão. Versículo 14, que pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao quê, meus irmãos? Ao erro. As fortalezas, os sofismas, eles têm que ser lavados pela palavra. Porque senão você vai ser aquela pessoa que vai viver sempre resistindo para que todo o seu entendimento seja cativo, levado à obediência de Cristo.
Filipenses capítulo 3. Quando Paulo foi falar sobre o que a palavra fez com ele, o que a lavagem pela palavra fez com ele, ele citou uma lista aqui. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor, quanto à igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de... Então Paulo fez uma lavagem da sua vida pela palavra, e todas as questões de etnia, ele lavou. Todas as questões de religiosidade que ele aprendeu do pai e da mãe, ele lavou. Todas as questões das competências que ele tinha, ele lavou pela palavra, para que ele então entendesse a importância de ganhar a Cristo, porque só dessa maneira foi possível ele ser conhecido como o apóstolo dos gentios. Aquela vida e aquela alma que teve uma mente plenamente levada cativa à obediência de Cristo. E aí ele diz no versículo 8: sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para poder ganhar a Cristo. Se você não começar a fazer uma lavagem pela palavra na sua vida, no seu entendimento, você vai continuar com os seus sofismas aqui dentro. E aí você vai achar que mudar de religião, que só você, mudar ali o exterior, isso vai resolver o problema. Não vai. Os seus olhos ainda vão continuar cegos ao entendimento de Cristo. Isaías capítulo 1, para nós encerrarmos. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus. Mas como que você vai fazer isso? O que a Bíblia diz no livro de Provérbios, quando ela fala, como purificará o mancebo o seu caminho? Segundo as tuas palavras. A palavra de Deus é aquela que vai tirar de nós, limpar o nosso entendimento das barreiras, dos sofismas, das prisões, para nós termos um amadurecimento. Senão, irmãos, nós vamos continuar meninos, crianças com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Não vamos passar de crianças. Porque as prisões estão aqui. Porque o mundo, ele tem impregnado você, ele tem intoxicado você com as coisas dele. E aí, quando você pega a palavra sem espírito e vida, ela se torna em você uma prisão. Quando deveria ser a sua libertação.
Porque Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que coisa! Isaías capítulo 1. Olha, eu saí aqui de Isaías, deixa eu voltar. Versículo 16. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. É somente Deus que pode nos purificar, tanto dos nossos pecados, como pela sua palavra, das prisões que estão dentro do nosso entendimento. Então a pergunta é ainda, por que você ainda não entregou a sua vida plenamente para Cristo? Por que ainda você está resistindo? Porque dentro da sua mente ainda existem lugares de sofismas e de resistência. Então é necessário que a lavagem pela palavra, ela lave todas estas coisas, para que você deixe de ser um menino ou uma menina, mas seja alguém amadurecido, pronto, preparado para todas as coisas. Então, o que está impedindo você ainda? Quais são as suas prisões de fazer aquilo que Deus manda? Só podemos vencer as prisões. E essas armas, elas são em Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... A verdade somente liberta uma alma.